Civilizações do espaço visitam o planeta Terra. Devemos a gentileza de amigos de São Paulo. Em São Paulo, W. Soares e Witt, a reportagem da última hora da cidade de Osasco, de 20 de junho de 1965, da matriz carioca da última hora. Recebeu excelentes cópias dos originais e um disco voador de formato oval, circundando por um anel alaranjado, que às vezes desprendia um jato de luz azul, e foi fotografado às 20h10 em Osasco, São Paulo, pelo senhor Romano Fazanouro, no domingo 18 de junho de 65. Quando o objeto tinha feito evoluções silenciosas sobre a cidade, observado por grande número de habitantes, mobilizou-se uma altura aproximadamente de 1000 metros sobre o quartel do 4º Regimento da Infantaria do 2º Exército em Quintaúna. O senhor Rômulo, que trabalhava na Química Industrial FIDES, em Osasco, estava acompanhado pelos seus colegas de trabalho Antônio Caselga e Ísio Manana, acreditando tratar-se de um veículo pilotado por seres inteligentes, dada a facilidade com que fazia as suas manobras num voo silencioso. Os oficiais do quartel só souberam do fato no dia seguinte e pediram cópias das fotografias batidas daquela ocasião. É notável esse esforço profissional da última hora, dentro do seu espírito de bem informar o público. Acompanhando as fotos até a sua análise nos laboratórios da Força Aérea de São Paulo, quando foram tidas como autênticas, sendo ainda submetidas a um exame de laboratório na Polícia de São Paulo por meio de lentes poderosas. Também as fotos do radar militar do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, publicado na última hora, no momento que foi ali localizado um objeto não identificado junto às equipes de manipulação técnica do radar. E foi igualmente visto a olho nu pelo senhor Alexandre Reiter, que representa uma excelente reportagem que, a nosso ver, em qualidade, bem se pode comparar ao furo das fotos do disco voador sobre a Ilha da Trindade, feita em 1958 pela Marinha do Brasil. O senhor Kinner vê adiante notícia referente ao seu passado. Nos informa que pouco antes do meio-dia de 28 de agosto de 65, às 3 horas do dia 29, foi visto por 5 testemunhas na Ilha Belo, inclusive pelo seu W. Gerner, um disco voador em forma de calota, que a primeira vez se locomovia em direção a São Paulo a 600 km por hora, aproximadamente a uns 2.000 metros de altura, com um diâmetro aproximado de 40 metros. No dia imediato foi observado por mais de 5 minutos em voo silencioso um objeto semelhante de cor alumínio fosco em direção contrária ao dia anterior. É o Sr. Kirchner que nos comunica ainda que em 14 de janeiro de 65, às 19h30, em Aracaju, Sergipe, foi visto deslizar durante 3 minutos um objeto em forma de charuto, em pontos luminosos em vermelho, amarelo e azul na extremidade mais grossa. Encontrava-se a altura aproximada de 300 metros, rumando ao sul-norte, visto pelo doutor e escritor JTIVM, alto funcionário do Estado, e o menor JFR, que exerceu desenho ilustrativo. É do Sr. Jardim U. Pereira, da OEC de Porto Alegre, Avenida Getúlio Vargas. Recebemos ainda a notícia a respeito de um objeto em forma de flecha ou delta, presenciado em Lagoa Vermelha pelo vigário da paróquia Frei Humberto Flores. Como já noticiado,
na estatística descrita pormenorizadamente no texto inglês para intercâmbio internacional. Agradecemos ao Sr. Jarder, representando o antigo chefe do Centro de Pesquisa OEC, Fernando Sampaio, o qual muito tem apoiado e ajudado a Sociedade Brasileira de Destiladores. Estudo de destiladores. Gonçalves Pires, de 22 anos, casado, porteiro no prédio 36, na rua Bartolomeu Portela, Urca, quando recebeu o leite para distribuição no prédio no dia 4 de janeiro de 66, viu um disco voador, uma espécie de calote na parte inferior, localizando-se o disco voador a uma distância de 2 a 3 km, em ângulo do solo, a 50 graus aproximadamente. Em voo silencioso presenciado durante 20 segundos com movimentação uniforme em direção ao leme, ele desapareceu de repente, quando desviou os olhos do objeto pelo espaço de um segundo a fim de chamar a atenção de uma pessoa próxima. Era um dia chuvoso, sem sol e com nuvens. Embora com atraso, publicamos abaixo o relatório rubricado que nos foi fornecido pelo grupo de pesquisa de Sarandi, Rio Grande do Sul, Brasil, constituído dos senhores Carlos de Oliveira Gomes, Jorge Geisel e Rui Schmidt, na oportunidade da nossa ida ao Rio Grande do Sul em agosto de 1965, sem dúvida deixou o disco voador em Sarandi de ser um pássaro raro, contrariando assim os conceitos emitidos pelo editor do boletim inglês Búfora, Jim Clearer Baker, PhD, e também de outras partes do mundo, como em Belo Horizonte. Relata as notáveis experiências com discos voadores ocorridas em Sarandi, Rio Grande do Sul, Brasil. Sarandi, cidade do Rio Grande do Sul, Brasil, tem uma população de cerca de 10 mil habitantes e conta com amplo desenvolvimento agro-pastoril e industrial. Dista 450 km da estrada de rodagem de Porto Alegre, capital daquele estado. Nessa localidade, um pequeno grupo de observadores detectou a partir de fim de maio do corrente ano notáveis experiências com UFO e tiveram à testa dos primeiros acontecimentos as seguintes pessoas: Carlos de Oliveira Gomes, gerente do Banco do Brasil de Sarandi. Damos a seguir em linhas gerais seu currículo vitae. É o atual gerente do Banco do Brasil em Sarandi, tendo ocupado as mesmas funções durante vários anos em Foz do Iguaçu, Paraná. Foi chefe de seção de câmbio do Banco do Brasil em Paranaguá, Paraná. Obteve em 1951 o maior prêmio literário do Brasil, prêmio governador do estado de São Paulo, com o livro de sua autoria, Canções da Terra e do Homem. Fala fluentemente, além de português, do espanhol e inglês, e conhece o idioma guarani. Foi aluno no Paraguai de Pedro Mugeros, considerado o maior poeta vivo da língua guarani. Jorge Geisel, filho do general Henrique Geisel, estudou na Inglaterra e também nos Estados Unidos da América do Norte, no Farm Use Exchange Program, e atualmente grande agricultor em Sarandi, industrialista em Sarandi, ex-integrante da United Nations Emergency Force, viveu quase 2 anos no Egito, tendo viajado por todo o Oriente e Europa. Esse grupo, Carlos de Oliveira Gomes, Jorge Geisel e Rui Pedro Schmidt, com a cooperação do general Henrique Geisel, detectou em fins de maio de 1965 a astronave mãe sobre Sarandi, no azimute de 265 graus nordeste. Essa nave, que surgia como se fosse uma grande estrela, cerca de 5 vezes maior a olho nu do que o planeta Vênus em sua maior aproximação, descia a partir das 17 horas para colocar-se na altura citada, o que ocorria por volta das 18h30. Sua coloração, normalmente igual a uma estrela de muito brilho, variava a partir das 19 horas, oferecendo mesmo a olho nu câmbios de luz, câmbios de azul, vermelho e verde, normalmente às 20 e 25 horas. A estrela, entre aspas, iniciava um processo de navegação, isto é, caía para a esquerda e para a direita e sumia na distância, sempre oscilando, retornando aproximadamente às 21 horas e 15 minutos, mas bem mais distante. Em certas ocasiões, em noites limpas, ela apagava lentamente, depois reacendia lentamente. O fenômeno foi constatado por diversas pessoas a convite dos observadores, entre os quais a senhora Sueli Corrêa Gomes, de
Dea Beatriz Schmidt e o juiz de direito de Sarandi, o comandante do destacamento policial, o senhor Maturino Rabelo, o senhor coletor federal de Sarandi, o senhor fiscal de impostos, de vendas e consignações, etc. Estavam as observações nesse ponto, quando os senhores Osmar Salto, industrialista, e senhor Fernando Araújo, funcionário da Exatoria de Rendas do Rio Grande do Sul, vieram avisar o grupo líder de que à beira do campo, cerca de 3 km fora da cidade, no local alto, estavam sendo observados diversos objetos que a pouca altura do solo sinalizavam. O grupo para se dirigiu e observou então que diversos discos voadores menores voejavam e sinalizavam. Sua luz era de um forte farol avermelhado. O engenheiro Graciano Sescon, com um teodito, calculou a altura dos objetos em relação ao horizonte, 3.000 metros aproximadamente. A distância foi calculada em 50 km, linha reta. Os observadores imediatamente comunicaram o fato e praticamente toda a população de Sarandi. E no dia seguinte, centenas de pessoas foram observar os fenômenos, ficando pacífico em Sarandi, em todas as camadas sociais, a grande movimentação dos discos voadores naquela área. Os fenômenos continuam até a data em que escrevemos, 25 de agosto de 1965. Estivemos nós, Walter Bulli, em Sarandi, em contato com a população local e o grupo líder de observação. Constatamos pessoalmente ontem, 24 de agosto, apesar da noite desfavorável, bruma e chuva, diversos discos voadores sinalizando, tal qual como aqui escrito. As fotos do disco voador feito pelo reverendo Padre Reina em 12 de janeiro de 66, nosso consórcio da Sociedade de Estudo Brasileiro de Disco Voador, Helder Silvestre, escreveu ao reverendo padre do Observatório Astronômico Adara de Buenos Aires, Argentina, a qual não foi o nosso prazer ao receber as fotografias retidas e grandes, 18/24. Daí nossa resolução de publicar trechos do texto original da carta explicativa do Padre Reina, que acompanhava as fotos. Os discos voadores são por ele denominados OVNI e gostaríamos no futuro de receber mais relatos do Observatório Adara de Buenos Aires, quis também explicações do astrônomo sobre as distâncias, dimensões e velocidade dos objetos observados ou fotografados. São Miguel, Buenos Aires, Observatório Adara, 24 de março de 1966, Lua no seu 8º dia. No dia 1º do corrente, às 20h40, alguém perguntou de dentro se notavam algo na Lua, pois com o auxílio dos telescópios eles vinham passar pontos escuros. Foi-lhe respondido que naquele momento estavam sendo batidas fotografias da Lua, razão pela qual ela não era observada ocularmente. Ao revelar as fotos então tomadas, apareceram sobre o disco da mesma 3 grandes UFOs em nossa atmosfera e outros muitos mais afastados, e ainda um outro fora na esquerda superior. A melhor observação do UFO teve lugar na noite de 14 de novembro de 65, com um telescópio de aumento superior a 100 diâmetros. Acompanhava-se o Eco 2, que apareceu quase em nosso meridiano, pelo ponto norte. O Eco 2 apareceu às 20h37. Às 20h45 do oeste, junto a Pégaso, surgiu um UFO em direção ao Eco 2. Ao chegar próximo ao mesmo, fez uma volta de meia circunferência, passou diante dele este, junto a Órion, e desapareceu. Às 20h52, a sudoeste, junto ao Centauro, apareceu de novo, chegou junto ao Eco 2, fez um giro similar ao anterior e baixou até ao norte, por Andrômeda. Às 21h de leste, junto a Altair, surgiu em forma de charuto ao passar em frente a Órion, tornou-se circular, saudou o Eco 2, esquivou-se, parou na direção de Canopus e depois baixou ao sul, do mesmo modo que o Eco 2. Manchando o satélite com a velocidade
de 25.000 km por hora. O fundo, no mesmo tempo, desenvolveu uma velocidade 4 vezes superior. Como havia vários na cúpula, esta era movida para que se pudesse acompanhar as suas evoluções. Próximo ao horizonte, via perfeitamente sua torre superior de cor esverdeada com luz de mercúrio, o corpo médio amarelo pálido com bordos azuis marinho, todos presentes puderam admirá-lo. Isso é verdadeiro. Às vezes enchia todo o campo do telescópio. O Observatório Adara tem apenas 3 anos de existência, inteiramente devido ao esforço do Sr. Luiz Ferro, que fez os telescópios e todo o mais que é necessário. Admirável, tem conseguido notar descobertas com infatigável zelo. Coloco-me desde já à disposição. Muito felizes festas e um ano novo de paz e de investigação como são as nossas, seu afeiçoado Reina. George Adams, de Desmond Leslie. Citações trazidas por Amanda Pinto, do Cosmic Bulletin, em memória da morte de George Adams, setembro de 1965. A personalidade de George Adams é, sem dúvida, dentre todos aquela que se ocupa do mistério dos discos voadores, a mais discutida e mais controvertida. George buscava abrir a boca para que se desencadeasse sobre ele uma tempestade de insultos, louvores ou de maravilhoso assombro. Na realidade, não era uma pessoa comum. Fisicamente era polonês, como ao que penso, um ligeiro toque de romano, extraordinariamente forte, bonito e com brilhantes olhos escuros. Sempre me preocupei com os motivos que teriam determinado a sua escolha para o papel do primeiro profeta dos discos voadores. Ele acreditava que houvesse reencarnado aqui vindo de outro planeta em virtude de razões kármicas para trazer à Terra os seus ensinamentos. Eu acho essa ideia perfeitamente aceitável. Ele considerava-se aleijado, coxo e cego do banquete do rei, depois que os demais convidados ilustres excusaram-se por não comparecer. Sentia que era uma flauta rachada, mas a única desejosa de experimentar e executar sua melodia. Assim, com todas as suas forças e malgrado a sua incapacidade em falar e escrever perfeitamente o idioma inglês e a sua inata dificuldade em viver plenamente a sua verdadeira personalidade, Adams sem se deixar bater pelas críticas ou pelos insultos, procurou transmitir a sua mensagem da melhor maneira que lhe foi possível. Até o momento, ainda é difícil garantir a veracidade de suas afirmações. Eu pessoalmente estou muito satisfeito com o fato de que as suas fotografias e seus primeiros contatos foram considerados absolutamente autênticos e viram a ser, estou certo, corroborados por acontecimentos futuros. Mas, no momento em que pensamos em escrever sobre algumas das suas declarações, rejeitando-as como simples tagarelice, eis que algo aparece que lhes confere visos de realidade. Por exemplo, quando eu visitei pela primeira vez em 1954, ele falou-me dos cinturões de Van Allen e dos pirilampos do espaço, observados posteriormente pelos cosmonautas. Nenhuma dessas coisas era conhecida naquele tempo. A última vez que eu vi ele me disse claramente: estive ontem com o Papa João. Pois bem, eu tive a oportunidade de obter confirmação de que isso era verdade. O Papa lhe havia dado uma bela medalha de ouro com a sua efígie. A que eu saiba, não havia sido até então concedida a ninguém, somente a conferida a pessoas altamente qualificadas. George acrescentou que havia feito a entrega ao Papa de um pacote selado que lhe fora dado pelos irmãos, contendo as normas de conduta a serem seguidas pelo concílio. De fato, o caminho que a igreja tem seguido desde então está, sob muitos aspectos, em conformidade com a política traçada pelos irmãos. George Adams era sem dúvida desconcertante. Quando pensávamos que por fim íamos apoiá-lo numa mentira, eis que algo surgia em apoio das suas afirmações. Recordo-me
que por 2 vezes durante noites consecutivas em Palomar, eu vi um pequeno disco dourado de controle remoto elevar-se rapidamente. Na segunda vez estávamos conversando no pátio de sua casa, ao cair da noite, quando eu experimentei uma sensação fortíssima de que estávamos sendo observados. Voltei-me juntamente a tempo de ver um pequeno disco dourado, a uns 50 pés de distância, que subia, deixando rastro de luz. Jorge ouviu e fez a seguinte observação: graças a Deus que nossa conversa nesses últimos 20 minutos foi decente. Certa vez ele recusou-se a levar-me à sua companhia a um contato, e na ocasião isso contrariou-me de que eu não estava em condições espirituais de ser submetido a uma tal experiência. Se eu houvesse sido levado a bordo de um disco, é possível que me tornasse mais tarde um profeta de sucesso, pois o meu ego é altamente suscetível ao engrandecimento espiritual. Muitos dos que têm tido contatos tornaram-se pessoas excêntricas, criando religiões novas e fazendo em consequência aquilo que os irmãos menos desejam. Não estou certo de que eu não seria uma exceção a isso. A visita de Jorge Adams a Roma, 28 de junho de 1965. Notícias sobre discos voadores em intercâmbio em outras sociedades congêneres, conforme item 7 do Decálogo da Sociedade Brasileira de Discos Voadores. Colaboradores de Jorge Adams, sob a chefia do Major A.V.W.C. Peter, da Dinamarca, pretende editar uma revista com um mínimo de 200 assinantes para publicar toda a verdade em relação ao disco voador, de acordo com a filosofia de Jorge Adams. Como o leitor deve saber, foi Jorge Adams uma das testemunhas que desde 1952 até a sua morte no ano passado teve contato com tripulantes do disco voador, proveniente aparentemente do nosso sistema solar, vindo até nós em atitudes fraternais. Aos leitores que dominam a língua inglesa, recomendamos uma assinatura desse boletim. Contato com extraterrestre na América do Sul. Por termos recebido a respeito interessantíssimo missivo e reportes de jornais dos nossos amigos portenhos, resumimos a seguir alguns dos relatos mais interessantes. Transporte de auto da Argentina ao México. Informa a grande folha La Razón, Buenos Aires, 3 de julho de 1968, que soube e investigou o seguinte: 2 casais da cidade de Maipú, província de Buenos Aires, tinham ido a uma ceia em comum nos seus 2 autos na cidade vizinha de Chascomús. Poucos minutos antes da meia-noite partiram ambos os automóveis com a combinação de se reencontrarem à sua chegada em Maipú. Entretanto, um dos casais, Dr. Vidal, ele trabalha no judiciário em Maipú e esposa não chegou. Daí o outro casal retornou até Maipú pela rota nacional número 2, sem nada encontrar nem na ida nem na volta. Olhando pelos barrancos e investigando na polícia. Entretanto, 48 horas depois, recebe a família Rapalini de Maipú um chamado telefônico do consulado argentino na cidade do México. Foi o próprio Dr. Vidal quem falou, avisando o breve regresso dele e de sua senhora por via aérea pelo aeroporto de Ezeiza. De fato, na hora anunciada, chega o casal Vidal. Ele trajava ainda o mesmo terno que usava naquele passeio a Chascomús. Quando começa a contar as suas peripécias, é a sua senhora acometida por crise nervosa que faz necessária internação incontinente em uma casa de saúde. Contou o Dr. Vidal que, de fato, seguia o outro carro com uma velocidade de 80 km horários na rota número 2, vendo até as suas luzes traseiras à sua frente.
quando teve de frear ou entrar em uma nuvem de neblina. Então de nada mais se lembrou, só que era dia quando acordou junto à sua senhora no seu carro em uma estrada. Verificou que a tinta do seu carro tinha sido queimada como por maçarico, mas o motor funcionava bem. Na estrada foram diversas vezes informados que se achavam no México, quando perguntavam, apesar de que os seus relógios estavam parados. Verificaram que tinham se passado 48 horas. Transportados à cidade do México, fez a ligação telefônica para Maipú. O seu carro, um Peugeot 403, foi enviado aos Estados Unidos para exame, com a promessa de receber um novinho em folha e a recomendação de guardar segredo. A esposa do Dr. Vidal teve de ser socorrida no México, numa casa de saúde, devido ao seu estado de nervos. Tripulante de escovador visita um hotel. Viveu a cidade Vila Carlos Paz, na Argentina, em momentos de excitação. O fato passou-se com o Sr. Pedro Pretzel, de 39 anos de idade, que há 10 anos é proprietário do motel moderno La Cuesta. Certo dia, quando estava na volta número 20, ele viu acima do seu motel um objeto que não pôde identificar, mas que possuía 2 holofotes vermelhos. Quando chegou ao motel, encontrou a sua filha, Maria Eládia, de 19 anos de idade, desmaiada no hall. Depois de recuperar os sentidos, era presa a intervalos por forte nervosismo e crise de choro. A garota, que é simpática e inteligente, declarou que havia conversado com o seu noivo, um jovem mecânico, que a acompanhou até a porta de saída. O mesmo fez com alguns viajantes que ali se hospedaram. Era aproximadamente 0h50. Havia pouca gente na rua, porquanto fazia um frio intenso. A moça, quando se dirigiu à sala de espera, encontrou no centro do hall uma pessoa de aproximadamente 2 metros de altura, com cabelos ruivos, trajando uma espécie de escafandro de cor azul celeste, recoberto de escamas brilhantes. Na palma da mão esquerda trazia uma espécie de bola de cor azul celeste que se movia constantemente. Na sua mão direita levava um arco da mesma cor. Parecia com uma luva de ferro, porquanto cobria metade da mão e estava pendurado no dedo anular. Em uma ocasião, a personagem demonstrou intenções agressivas, dando a impressão de ser uma boa pessoa, pois continuamente sorri e pronunciava para a senhora Pretzel palavras incompreensíveis, uma espécie de murmúrio. Das pontas das mãos e pés brotava uma espécie de luz muito forte, em forma de fachos. O estranho caminhava com movimentos muito pausados e completo silêncio. Cada vez que a personagem levantava a mão ou movia os pés, ao se acender a referida luz, a senhora Pretzel sentia-se enfadada e enfraquecida. Ao baixar a mão ou ao trocar de posição, enquanto não acendia a luz, ela se recuperava. Após permanecer alguns minutos ali, o estranho se dirigiu à porta e logo que a transpôs, então se fechou sem que ninguém a empurrasse. Nesse momento a senhorita Pretzel perdeu os sentidos, recuperando-se quando o seu pai já estava ao seu lado. Casal de tripulantes de escovador é visto em passeio. Informação do Correio do Povo de 3 de junho de 68, transcrita de um diário da cidade de Córdoba. Notícia que algumas crianças de 10, 11, 12 anos viram descer de um veículo em forma de ovo 2 personagens em roupas luminosas que estavam de mãos dadas como recém-casados. Depois de darem algumas voltas, os tripulantes subiram ao seu veículo e desapareceram a velocidade vertiginosa. Os pais das crianças deram suficiente crédito ao relato. Pintou viagem de disco voador. Informa o Correio do Povo do dia 11 de junho de 68 que o escultor argentino Benjamin Solari Paravinici foi sequestrado por tripulante de escovador em uma madrugada brumosa. Segundo a Folha La Razón, ele encontrou um homem que o interpelou em língua estranha. Pensou em encontrar-se perante um louco, mas em seguida desmaiou e acordou dentro de um disco voador, qual ele voou em torno da terra.
Em seguida, deixado novamente no ponto de partida, quando o pintor, segundo o pintor, possui os seres faculdades telepáticas e viajam à Terra para que não sofra qualquer catástrofe. Tripulantes de disco voador são metralhados. Notícia que o dia, Rio de Janeiro, 28 de 7/68, e na Folha da Tarde, Porto Alegre, 29 de 7/68, transcrita no jornal argentino El Popular, de Mar del Plata, sob o título Recebida rajada de metralhadora, dá conta de que, no dia 25 de madrugada, populares avisaram o cabo de um destacamento militar de Olavarria, que fica a 400 km sudoeste de Buenos Aires, que um disco voador estava sobrevoando a região, dispondo-se a aterrissar. Quando o cabo para lá se dirigiu, verificou que o disco voador já estava aterrissado, emitindo luminosidade intensa e policrômica. Soldados aproximaram lentamente quando saiu do disco voador 3 seres de aparência humana e cuja estatura superava os 2 metros, vestidos com traje de voo fosforescentes. O chefe da patrulha ordenou aos invasores que se rendessem, mas não obteve resposta por parte desses. Disparou uma rajada de fuzil metralhadora que não causou o menor efeito sobre os extraterrestres nem sobre o disco voador. A nave espacial com seus ocupantes levantou o voo rapidamente, tendo deixado paralisada a patrulha mediante um raio que emitiu. A paralisia dos militares durou uns 3 minutos e voltaram a si quando o disco não era mais que um ponto luminoso no céu. A relva no lugar onde pousou o disco voador ficou queimada. Diálogo de um boliviano com um tripulante do disco voador. Informação do diário do Notícia de 28 de 6/68, recebida da ANSA. A notícia veio no dia 17, La Paz, Bolívia, localidade de Pope, perto da cidade de Oruro, no Planalto boliviano. O senhor Rômulo Velásquez viu a aterrissagem de uma presumível nave do espaço, da qual desceu um tripulante, com a qual manteve conversação. Depois o senhor Rômulo precisou ser internado em um hospital por ter sido afetado por uma paralisia facial. O Germán Rocha, chefe de província da Direção Nacional de Investigação de Pope, afirmou que testemunhou o aparecimento de objetos voadores não identificados. Em Chamorro foi visto um objeto do qual emanava luz estranha, azul e branca, e iluminava toda a zona, desprendendo um forte cheiro de queimado que persistiu mesmo depois que desapareceu o objeto. Aparições no Peru. Poucos dias antes, recebemos de nosso amigo ufologista Carlos Paes Garcia de Lima, Peru, uma carta 13 de 6/68, na qual assinalava que no mês de junho houve uma nova revoada de disco, tendo aparecido em grupos de 3, 4, 6 em vários pontos do país. Na cidade de Cusco, recebeu ele a comunicação de que um disco voador aterrissou e se manteve por 20 minutos aos arredores do povoado de Anta. É ainda o mesmo país onde que, pelo Diário de Notícias do Rio de 11 de 8/68, recebemos notícias que na cidade industrial de Chimbote, a 400 km do norte de Lima, durante a noite, centenas de pessoas viram as acrobacias de 4 discos voadores de cor alaranjada. Os relatos referentes aos itens 3 e 9 foram traduzidos do espanhol pelo nosso sócio colaborador José Renato de Souza.
Um contato comprovado por fotografias terrestres e extraterrestres. Já no passado, a presença dos extraterrestres entre nós foi comprovado por testemunhas, fotos ou por ambas as coisas. Porém, esses encontros foram incidentais e fortuitos e sem uma combinação prévia, como de recente caso brasileiro ocorrido na fazenda do senhor Wilson Guzmão, em Alexânia, perto de 120 km de Brasília. Quando houve testemunhas graduados e cultos e ainda a presença de um fotógrafo com potente máquina e filme ultrassensível. O fato nos foi relatado pelo senhor Wilson no dia 7 de 6 de 69, na sua fazenda Vale do Rio do Ouro, na presença de um amigo nosso, o senhor Wagner. Ele tinha anteriormente esteve na fazenda ao anoitecer com outras pessoas, quando pude constatar a presença de luzes que voavam, aparentemente dirigidas acima dos pastos. O grupo de pessoas lá estava especialmente para observar tais fenômenos. Nós mesmos já estivemos na fazenda do Sr. Wilson anteriormente, 22 do 369, mas só ligeiramente ao anoitecer, não podendo entreter uma conversa mais demorada por haver na hora chegada outro grupo a qual já estava sendo esperado na fazenda. O relato sucinto dado a nós pelo fazendeiro descreve o desenvolvimento lento do contato extraterrestre com um grupo de terrestres e que culminou após 2 anos nos fenômenos acima citados. Conforme o rápido relato do Sr. Wilson, os fatos poderiam ser focalizados de acordo com as seguintes etapas. Primeira, agosto de 1967, o Sr. Wilson havia comprado a fazenda algum tempo antes, quando os empregados notaram uma estrela que se aproximava até cerca de 500 metros de uma lagoa da fazenda. Notou-se também o objeto a distância de uns 1000 metros, frequentemente durante esse mesmo mês, agosto de 67. Segunda etapa. No mês seguinte, em setembro, houve uma pane no motor de uma Kombi e trouxeram um mecânico de Brasília para o devido conserto. Quando à noite foi percebido o objeto a uns 200 metros da casa por 3 empregados, 3 mecânicos, um oficial e 2 ajudantes, 2 cunhados e o motorista. Após uns 3 minutos, afastou-se o objeto e desapareceu no espaço. Terceira etapa. Procurou em novembro as autoridades, Coronel Palermo, do Ministério da Aeronáutica em Brasília, chamando a atenção sobre um aparelho misterioso que rodeava a sua fazenda. Não sabe se foram tomadas medidas quais teriam sido. Quarta etapa. Costumava se reunir na fazenda um grupo de amigos e curiosos a respeito do fenômeno, em um morro, em frente à casa, a uns 400 metros. No dia 25 de dezembro de 67, às 18 horas, o Sr. Wilson, empregados, família Guzmão e o Sr. Valério com a sua esposa Maria Helena viram uma pequena máquina voadora por perto, mas que se elevou a grande altura com a aproximação de um satélite, conforme palavra do Sr. Wilson, a qual se juntou acompanhando por algum tempo. Em seguida, perdendo-se no espaço. Houve tentativa de fotografar um engenho, mas nada saiu dos negativos. Quinta etapa. No dia 27 de dezembro de 1967, o senhor Eunápio Guzmão, irmão do senhor Wilson, saiu para caçar perdidos na Campina. Ali notou a descida de um estranho objeto a distância de uns 10 a 20 metros, no momento exato em que ele estava apontando a sua espingarda na direção de um perdiz. Então, durante mais de 5 minutos, o senhor Eunápio sentiu-se completamente imobilizado. Mas assim mesmo, pude notar durante esse tempo que no veículo, que tinha forma de prato, abriu-se uma porta. Olhando através dela, 3 seres. Pouco depois fechou-se a porta de novo e o veículo partiu em alta velocidade. Em seguida, cessada a imobilização, correu o senhor Eunápio para a sede da fazenda, reuniu os operários e munidos de pás e picaretes, dirigidos todos ao local, onde cavaram na busca de um imaginado tesouro perdido. Entretanto, nada foi achado além de cristais de quartzo, tendo feito relato disso posteriormente ao seu irmão Wilson. Sexta etapa.
no dia 1º de janeiro de 68, os empregados do senhor Wilson vinham às 23 horas de volta de uma festa de ano novo realizada na fazenda do vizinho, o senhor Expedito. Notaram a sua chegada uns 200 metros da casa que a mesma estava toda iluminada. E assim julgaram que o senhor Wilson, que estava em Brasília, já tivesse voltado. Depois, entretanto, verificaram que não havia luz dentro da casa, mas esta era iluminada por um veículo estacionado acima de um morro de difícil acesso. Do lado esquerdo, de lá saía em seguida uma bola luminosa que passou em frente à casa e depois foi para as mangueiras à direita, a uns 100 metros da casa. Logo após, recolheu-se de novo ao morro. Os empregados de Ramiro e seu irmão relataram que estas manobras repetiram-se inúmeras vezes durante aproximadamente 2 horas, até a 1ª hora da madrugada. Apesar de o Sr. Wilson explicar posteriormente aos seus empregados que os fenômenos observados seriam devido a um aparelho da Força Aérea, eles insistiram em abandonar a fazenda, dizendo que era mal assombrada. 7ª etapa. No dia 18 de fevereiro de 68, às 20 horas, a esposa do Sr. Wilson mandou que os empregados David e Amadeu fossem apanhar uma perua que teimava em chorar no mato. Na volta, o Sr. David gritou para o Sr. Wilson: "O senhor corra, que em cima do morro há um aparelho bonito." Lá chegando, o Sr. Wilson viu primeiro um holofote como se usa na aeronáutica, e julgou que fosse do carro de um amigo que estivesse chegando, fazendo alguma brincadeira. Entretanto, era impossível o acesso de um automóvel ao local em causa. O raio luminoso desse holofote dedilhava o espaço e tinha aproximadamente um diâmetro de 1 metro de altura e um alcance de 500 metros. Verificou-se, entretanto, um estranhíssimo fenômeno. Após o desligamento do holofote, um pedaço com extensão de uns 400 metros de feixe de luz ficou como que parado e abandonado no espaço, a uns 100 metros de sua base. Esse facho, suspenso no ar, aparentemente sem ter mais ligação com a sua fonte de origem, ficou assim durante 1 minuto. Quando novo facho de luz era projetado do morro, finalmente alcançando o primeiro, recolhendo-se lentamente. Isso repetiu-se 3 vezes. O Sr. Wilson, já de pijama, apanhou um revólver e gritou pelo seu cunhado. Junto com o Sr. David, foram até o morro a 300 metros na frente da casa, para lá poderem observar melhor. Então, do morro atrás da casa, deslocou-se um aparelho avermelhado, mas desta vez sem um facho de luz. Tendo o Sr. Wilson feito sinais com um farolete, o objeto foi se aproximando. O Sr. Wilson pediu então aos outros, o cunhado José e o empregado deles, que ficassem dentro do carro, combinando que ele só desceria para encontrar os eventuais tripulantes do veículo aéreo. Desceu e ficou a uns 10 metros do carro, tendo se aproximado da nave a uma distância de uns 50 metros. O empregado Davi procurou, preocupado com o patrão, saltou do carro e bateu com a porta. Outra vez, então, o objeto começou a se deslocar, rumando para o seu ponto de origem, o morro, e de lá sumiu rumo a Brasília, para o norte, de onde o objeto luminoso foi visto pelo pessoal do Departamento de Trânsito às 22 horas e 15 minutos. Oitava etapa. O Sr. Wilson achou que o aparelho pertence a alguma potência militar terrestre e não arquitetou planos para derrubá-lo. Comentou o fato com certas autoridades que o desaconselharam a fazer isso, aventando a hipótese que o aparelho seria de origem extraterrestre. Para melhor observação dos fenômenos, procurou em Brasília um grupo de pessoas, as quais começou então uma série de investigações cujo primeiro período terminou em 20 de março de 68, prosseguiu depois somente em agosto, quando se reiniciaram as aparições. Nona etapa.
Em 17 de agosto de 68, estava o senhor Wilson às 20 horas, junto com o seu cunhado José, no morro na frente da casa, onde viram um objeto de cor entre azul e roxo, voando para o morro que fica atrás da casa. Fizeram sinais com a lanterna, e então o objeto deslocou-se também para o morro onde estava o carro, ficando a uns 50 metros deste. Wilson aproximou-se uns 10 metros a pé, ficou indeciso e com receio voltou ao carro pedindo ao seu cunhado para ligar o motor, o qual entretanto não funcionou. Deram um empurrão no carro que desceu a ladeira parando aos 50 metros da casa. Quando o objeto se deslocou também passando em frente à casa. Nessa hora viram-se as luzes da casa se apagarem, enquanto o motor diesel continuava a funcionar. Posteriormente verificou-se que o enrolamento do gerador havia queimado por influência do objeto. 10ª etapa do grupo de pesquisa junto ao seu Wilson Osmão na sua fazenda fazia parte os seguintes pessoas: professor Walter Radke, José Roque Martins, escritor, jornalista, Volney Milhomem e Luiz Macedo, Luiz Albuquerque, fotógrafo, o médico do Distrito Federal, Dr. Jabas Torrezenta e médico oftalmologista, Dr. Cláudio Costa, advogado, Dr. Gutenberg Rodrigues, General Moacir Uchoa, Major Jacob Zinter, da Aeronáutica, Dr. Oswaldo Franco, do Tribunal Eleitoral, Dr. Edmar Lins, industrial, Dr. Evans Geraldo Viana, procurador do IBRA, além de outros, aos que nos foi possível concluir. Nossas observações eram feitas sinais luminosos aos objetos voadores que apareceram na fazenda, tendo havido resposta e aproximações. Houve outras experiências maiores. Quando o senhor Wilson viu tripulantes de perto em cerca de 3 oportunidades, também se deu um intercâmbio unilateral em forma de mensagem desses tripulantes para o senhor Wilson Guzmão. Essa mensagem, no entendimento do senhor Wilson, teria sido transmitida por telepatia, tendo os tripulantes externados a receio pelo estado atual da Terra, chamando a atenção sobre os perigos que representam as contínuas deflagrações de material atômico em forma de bombas. Entretanto, esses fatos ganharam enorme importância, a ponto de terem merecido uma pesquisa pela Presidência da República e pelo Serviço Nacional de Informação. Somente após ter havido a aterrissagem do objeto aéreo e contato do Sr. Wilson com seres extraterrestres, conforme testemunhado por numerosos grupos, o qual incluiu também um repórter fotográfico, este com poderosa teleobjetiva e apesar de só dispor de iluminação propícia pela lua cheia, conseguiu consubstanciar o raro acontecimento, talvez o primeiro do nosso mundo, de um contato documentado fotograficamente, com a autorização prévia dos extraterrestres em causa. As ampliações originais dessas fotos foram vistas por um de nós da SBEDV, nas mãos do fotógrafo, Sr. Luiz Albuquerque. Também a testemunha, Sr. Wilson Guzmão, possui uma cópia de cada foto, mas não pôde mostrá-la a nós para copiarmos, porque entregou as mesmas a pedido do SNI, que enviou representantes à fazenda para investigar os fatos. Foi na memorável noite de 31 de janeiro de 1969 que o general Uchoa tinha vindo com toda a sua equipe, mas ainda o fiscal de rendas de Goiás, Sr. Galdino. Aproximadamente às 20 horas surgiu um objeto fazendo as suas costumeiras evoluções, chegando até uns 20 metros do ponto da localização do grupo. No posto de observação frente à casa, o objeto passou por cima dos carros lá estacionados e desceu no mato raso de um morro a uns 100 metros do grupo. Era uma noite longa. O Sr. Wilson foi então ao encontro do objeto aterrissado. Antes, porém, o citado fotógrafo, o Sr. Luiz Albuquerque, tinha batido diversas fotos com o objetivo ainda acima do arvoredo. O Sr. Wilson, chegando a 1 metro de distância, viu uma nave pequena, tipo chalana, barquinho, tendo aproximadamente 1 metro de largura por 2 metros de comprimento, como um farol na frente. Abriu-se uma portiola, por cima saindo um homem que ficou em pé, não pelas suas próprias forças, como nós o fazemos quando nos levantamos do chão, mas simplesmente sendo como que içado da sua posição deitada para a posição vertical.
A navezinha balançava a meio metro do chão, mas imobilizou-se quando o tripulante chegou a ficar completamente em pé, visível apenas do joelho para cima. A parte do corpo do joelho para baixo ficou dentro do aparelho. O tripulante olhava para o Sr. Wilson com firmeza, mas logo desviou-se a olhar para um objeto que trazia na frente em um cinto, como querem dizer ao Sr. Wilson que olhasse para o mesmo. O Sr. Wilson revelou que teve também sentido uma forte intuição, telepatia, pergunta, e olhou para o tal objeto, quando então o tripulante apertou o botão com a mão direita, dando ao Sr. Wilson a impressão de que estava sendo fotografado. De tal máquina saiu então uma luz azul. Lentamente o tripulante foi se virando dentro da sua nave, dando-lhe as costas, quando se notou uma grande luz no morro atrás da casa, e que posteriormente soube-se provir de uma nave grande irradiando luz forte repentinamente, que foi perfeitamente vista pelos seus companheiros no respectivo ponto de observação. O tripulante em seguida novamente virou-se, ficando de frente para o Sr. Wilson, quando do morro ouviu-se claramente algazarra e vozerio, o que foi motivado, como soube posteriormente, pela discussão das pessoas do grupo a fim de decidir quem teria o direito de olhar por um binóculo pertencente a alguém do grupo. Pelo binóculo eram perfeitamente visíveis os detalhes do gesto do Sr. Wilson e os extraterrestres. Simultaneamente o tripulante também olhava para o grupo em algazarra no morro, sorrindo para o Sr. Wilson. Em seguida o tripulante levantou a mão novamente ao tal objeto na cintura, onde apertou um botão que fez surgir um halo, uma bola luminosa em seu redor. Esse halo não impediu o Sr. Wilson de enxergar o tripulante. Entretanto, as pessoas do morro só puderam ver o Sr. Wilson ao lado de uma bola luminosa, como também foi captado pela máquina do Sr. José Albuquerque, conforme a figura nova feita pelo mesmo. O tripulante fez um sinal simples para o Sr. Wilson, como se fosse uma saudação, e deslizou em seguida para dentro da chalana, com as pernas esticadas, fechando-se a portinhola em seguida. A chalana deslizou-se, desapareceu rapidamente em seguida. Wilson, incontinente, voltou ao seu grupo de observadores, onde soube que tinham sido batidas várias fotos. O Sr. Wilson não tem dado entrevistas públicas sobre o assunto, já que o assunto se tem prestado à exploração e distorções. Todavia, tem autorizado as pessoas a testemunhar os fatos e se pronunciar publicamente. Em seguida, os fatos relatados na 10ª etapa visitaram a fazenda, em média cerca de 30 carros por noite, gerando tumultos e confusões, e tendo se tornado escassas as aparições de objetos aéreos na fazenda. Indagado junto ao Sr. Wilson a respeito dos 3 contatos anteriores, soubemos que os mesmos se referiam a outro tipo de nave, maior em forma de disco, tendo cerca de 10 metros de diâmetro, onde havia uma espécie de vidro através da porta propriamente dita. No encontro, notava-se um eixo de material transparente no qual via-se um líquido onde subia e descia uma espécie de bolha ou comporta com gás. Não havia aparentemente outros utensílios na sala, a não ser em outro compartimento separado, a qual seria do comandante. Viu 5 tripulantes, sendo um chefe, conforme a hipótese do Sr. Wilson, uma vez que esse tripulante é o que ficou em maior evidência, com aproximadamente 1,75 m e mais 4 tripulantes, e aproximadamente 1,60 m. A cor da pele era pálida, parecendo porcelana, cabelo colado à cabeça, vestimenta cinza escuro, colante ao corpo atlético, com cinturão largo de aba metálica, tendo um aparelho na frente, botas com aba metálica no bordo superior, tendo a do chefe uma luzinha na frente, no bico. A nave ficava suspensa a cerca de 1 metro do chão. Pela conversa, segundo o Sr. Wilson, impressões por meio de telepatia, tirou conclusões de que os tripulantes não desejavam qualquer parte mineral nossa,
mas estavam muito interessados em nosso estágio evolutivo, especialmente nas experiências atômicas, que um dia poderiam afetar seriamente a trajetória da Terra, e disso resultaria implicações para as trajetórias de outros planetas. O Sr. Wilson Plácido Guzmão tem atualmente 36 anos, casado há 10 anos, com 2 filhos. Cursou o 2º ano colegial, já foi chefe de seção administrativa do Departamento de Obras do Ministério da Justiça, chefe da representação do governo goiano em Brasília, tendo exercício também atividades jornalísticas. Civilizações do espaço, visitando o planeta Terra.